Olá pessoal, tudo bem? Agora a gente vai estudar a Política Nacional sobre Mudança do Clima, a PNMC. Veja na tela. Olha só pessoal, a Política Nacional sobre Mudança do Clima ela foi instituída pela Lei 12.187 de 2009. Essa lei estabelece os princípios, os objetivos, as diretrizes e os instrumentos que nortearão as políticas climáticas a serem adotadas no país, bem como uma meta voluntária de redução de emissões de gases de efeito estufa, entre 36,1 a 38,9 até 2020. Esse slide, pessoal, é o mais importante da aula. Então, a gente, com menos de 1 minuto, eu já estou passando para vocês aqui a nata, o que vocês têm que memorizar, gravar, tatuar no cérebro. Vocês podem pegar essa meta voluntária aqui e escrever isso na parede e olhar todo dia, porque a chance de cair isso aqui é enorme. Então anotem aí, a meta, que é um compromisso nacional voluntário, tem o prazo até 2020. E a redução vai variar entre 36,1% a 38,9%. Tá? Então tem que memorizar isso daqui. Você pode esquecer o teu nome, o nome da sua mãe, o nome da namorada, do namorado, mas não esqueça isso daqui. Pode gravar. Que a meta ela é voluntária, que é até 2020 e que vai variar entre 36,1 e 38,9. A chance de cair isso aqui na prova é enorme, beleza? Então, só para a gente memorizar ainda mais, porque está surgindo questões perguntando assim, por exemplo, qual é a lei que instituiu a Política Nacional sobre Mudança do Clima? Então, vocês precisam memorizar a lei. Eu sei que isso é ridículo, né? Eu acho que uma cobrança dessa é ridícula em prova, em concurso público, mas tem banca que cobra isso. Então, vocês precisam saber qual é o número da lei. A lei que instituiu a Política Nacional sobre Mudança do Clima e a lei que estipulou essa meta voluntária, esse compromisso nacional voluntário, que foi a Lei 12.187 de 2009, beleza? Então, essa já é a informação mais importante da aula. Vamos prosseguir. Bom, partindo disso aqui, pessoal, eu gosto de fazer da seguinte forma. Eu gosto de apresentar a floresta, né, a visão do todo, para depois a gente conhecer cada árvore. Né? Então, a gente vai fazer um sobrevoo, a gente vai conhecer, ter uma noção do geral, né, do todo, para depois a gente ir destrinchando a lei. E aqui eu coloquei quais são os artigos mais importantes. Sem dúvida alguma, esses são os mais importantes. Por que eu coloquei isso? Porque toda hora tem aluno perguntando, professor, qual que é o artigo mais importante? O que eu devo estudar? O que eu devo priorizar? Eu estou sem tempo. Qual que é o foco? Então, o foco é isso daqui, ok? Já coloquei de início aqui, já no segundo slide, para ninguém falar que não viu. Então, se você começou a ver a aula aqui, você já vai saber o que tem que estudar. Então, artigo 2º são os conceitos. Galera, são 10 conceitos. 10 conceitos. Tem que saber todos? Tem. Os conceitos que estão na Política Nacional sobre Mudança do Clima, todos são importantes e todos são cobrados em provas. Então, tem que saber. Princípios. Tem que saber todos? Tem. São 5 princípios expressos. É mais fácil, né? Memorizar 5, é fácil. Então, memorizem os 5 princípios. Lembrando que, lá na Política Nacional de Resíduos Sólidos, nós também temos princípios expressos. Então, vocês precisam saber quais são os princípios que estão na Política Nacional de Mudança do Clima e quais são os princípios que estão na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Tá? São princípios expressos. O rol de princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos é maior. Na Política Nacional de Mudança do Clima, a gente tem um número menor de princípios. Então, fica até mais fácil de memorizar. E é importante também não confundir os princípios, porque há princípios que são iguais e outros que são diferentes. Na aula 0, pessoal, aula 0,
que é a aula de princípios, tem uma tabelinha no final da aula, né, antes das questões comentadas, né, no final da teoria, tem uma tabela em que eu comparo. Eu coloco assim, princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos e princípios da Política Nacional de Mudança do Clima. E aí eu coloco o que tem em comum e o que tem de diferença. Aí você vai saber para responder na tua prova, porque eles gostam de ficar misturando. Aí eles colocam algum princípio que só tem na Política Nacional de Resíduos Sólidos, coloca lá no rol da Política Nacional de Mudança do Clima, o que vai estar errado. Tá entendido isso? Então memorizem aí os 5 princípios. Ah, professor, eu não sou muito bom de memorização. Então foca aqui nesse artigo 3º. Se você não conseguir memorizar os princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos, memoriza os 5 princípios da Política Nacional de Mudança do Clima, porque o número é menor, é mais fácil você memorizar e já vai te ajudar a resolver até as questões de múltipla escolha, até por eliminação você consegue resolver. Artigo 4º, trata de objetivos. Esses aqui, pessoal, eles não estão de outra cor porque eu errei a formatação, não, é de propósito. Artigo 4º, artigo 5º e artigo 6º, eu deixei aqui em preto, por quê? Porque o rol é enorme, tá? Ó, objetivos, até anotei aqui, ó. Objetivos, diretrizes e instrumentos. Objetivos, nós temos 8. Diretrizes, nós temos 13. Instrumento, nós temos 18. Né? A gente tem que concordar que é complicado ter que memorizar 18 instrumentos, 13 diretrizes e 8 objetivos. É complicado, mas às vezes é necessário. Né? Se a gente quer passar no concurso público, tem que memorizar tudo. Mas, como a gente tem que escolher aqui a melhor forma de estudar, ver qual que é o melhor custo-benefício, eu deixei aqui separado esses 3 artigos, porque, embora sejam importantes, não acho que tenha um custo-benefício bom. Não acho que seja legal ficar muito tempo tentando memorizar, por exemplo, 18 instrumentos. Eu acho que é melhor vocês focarem, então, no artigo 2º, que trata dos conceitos, no artigo 3º, que trata dos princípios, no 7º, que dispõe sobre os instrumentos institucionais, né, são 5 só, e no compromisso nacional voluntário, que a gente até viu no primeiro slide. Então, o foco vai ser isso aqui, ó, artigos 2º, 3º, 7º e o 12, beleza? O 2º são os conceitos, vai ter que memorizar, vai ter que entender, eu vou explicar para vocês, tá ok? O 3º são os princípios. A lei não explica o conteúdo dos princípios, ela não tem definição para princípio, ela apenas cita quais são os princípios. Então, vocês só precisam memorizar. Mas eu vou explicar o conteúdo dos princípios até para ajudar nessa memorização, né? Para que vocês não fiquem apenas decorando coisas, que vocês entendam. Fica mais fácil assim. O 7º são os instrumentos institucionais. Vou colocar aqui I, beleza? São 5, dá para memorizar. E o 12 é a meta, tá? É o compromisso nacional voluntário. Então, esse aqui é o foco, beleza? Ó, desculpa, pessoal, esse aqui é o foco, né? Tranquilo? Então, é o seguinte, se tiver tempo, eu sugiro que tentem também memorizar o artigo 4º, 5º e o 6º, tá? A princípio, pessoal, qual que é a dica? Ler toda a lei, tá? Isso aqui é imprescindível. Vai fazer uma prova em que a base é a legislação, você tem que estudar a legislação. Não tem para onde correr. Não queira deixar de ler a lei porque você vai entrar numa furada. Vai levar uma trolha no dia da prova. É para ler a lei. A lei está lá no edital, expressamente prevista no edital. Né? Tá lá, Lei 12.187/9. Você pode ver lá no conteúdo programático que está lá. Não sou eu que estou inventando, não. A banca colocou. E você acha que a banca vai tirar a questão da onde? Ela vai tirar da lei. Ela não pode inventar nada. Ela não pode ir contra a lei, nem além do que está na lei. Ela tem que ficar restrita à lei. Então, leiam a lei. Lógico, ninguém aqui é uma máquina para conseguir memorizar toda a lei, uma vez que vocês têm um conteúdo enorme para estudar, são várias leis, decretos, resoluções e por aí vai. Né? Eu não vou exigir isso de vocês, mas esses artigos e o conteúdo que eu vou dar aqui na videoaula é de memorização obrigatória, tá bom? Tanto é que eu nem trouxe aqui os objetivos, as diretrizes e os instrumentos,
porque eu ficaria apenas lendo isso, e eu acho desnecessário, porque não tenho que explicar sobre objetivos, diretrizes e instrumentos. Lógico, lá no PDF está tudo lá, completinho, bonitinho, tem mapa mental, está tudo organizado, esquematizado, é só ler e memorizar. Agora, ficar lendo isso aqui não vai resolver. Agora, conceitos, princípios, os instrumentos institucionais e o compromisso voluntário, por serem até mais importantes, eu trouxe aqui para a videoaula, e por ter algum conteúdo para a gente agregar, para a gente explicar. Não tenho que explicar sobre objetivo, sobre diretrizes, sobre instrumentos, né? É só memorizar, beleza? Então sigam aí esse bizu que eu estou dando, essa orientação, ler toda a lei, aí vocês vão estudar o PDF, mais resolver todas as questões e resolver o simulado. Eu não sei se vocês já viram, mas tem na área do aluno simulados. Cada aula tem um simulado. Tá certo? Cada aula tem um simulado, então tem que resolver os simulados. E também aqui a videoaula. Se fosse para priorizar, né, colocar uma lista de prioridades, eu colocaria, em primeiro lugar, ler a lei, tá bom? Se você não tiver tempo de fazer nada mais, tem muita coisa para estudar, dá uma lida na lei. E prioriza os artigos que eu estou falando aqui. Em segundo, você vai ler o PDF e resolver as questões. Aí você já vai ter um entendimento muito maior e a ideia é que você gabarite as questões. Tá? Lendo a lei e lendo o PDF, você tem que gabaritar as questões. Só lendo o PDF você já gabarita. Só que eu quero que você leia a lei até para você ficar mais familiarizado com a letra da lei, com a lei seca, com a norma. Mas se você ler só o PDF, tá tranquilo. Você vai gabaritar. Tranquilo. Mas se acostume a ler a lei. Faça um esforço para isso. E resolver os simulados, desculpem, né? Resolver os simulados, por quê? O simulado você vai fazer um teste, você vai se avaliar, você vai ver se realmente você entendeu a matéria. Muitas vezes o aluno, ele estuda, ele acha que ele entendeu, ele só acha. Só que na hora da prova ele vai e erra a questão. Então o simulado vai te mostrar se você está realmente sabendo o conteúdo, porque eu preparei o simulado hardcore, tá? Nível sinistro, com decoreba, assim, aterrorizante, para arrebentar mesmo. Então, se o cara conseguir resolver o simulado todo, acertar 100%, ele tá fera. Ele vai gabaritar. E a videoaula, que é uma orientação, né, pessoal? É um complemento, onde a gente vai passar os bizus e tal, e aquele aluno que precisa de algo mais visual, que é mais auditivo, etc., ele vai aprender mais com a videoaula. Mas tem aluno que aprende só com o PDF, tá tranquilo. E uma dica aqui sobre a videoaula, aproveitando o ensejo, pessoal, tem um recurso aí no vídeo, no site do Estratégia, que é possível acelerar as videoaulas. Ninguém precisa assistir videoaula na velocidade normal. Você consegue acelerar a videoaula. Coloca aí 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, vai subindo isso aí, tá? Vai aumentar o seu foco, vai ganhar tempo e você vai conseguir assistir muito mais vídeos. Você não precisa ficar naquele tempo normal que está lá disponível. Se você baixar o vídeo para o seu computador, também consegue aumentar a velocidade. Eu, por exemplo, utilizo o VLC. O VLC, ele tem até tecla de atalho para a gente ir aumentando a velocidade. Dá para colocar lá 2.0 e sai igual um doido botando para brocar. Aí vocês vão acelerar bem o estudo, beleza? Vamos continuar então. Então, olha aqui, mapinha mental. Lá na aula, no final da aula, tem mapa mental de toda a lei, né? Praticamente toda a lei, tá? Esquematizada nesse estilo aqui de mapa mental. Eu não trouxe todos os mapas, porque tomaria muito tempo da videoaula, e também porque eu não sei se vai ficar boa a resolução no vídeo. Então eu trouxe alguns. Então tá aqui, pessoal, artigo 1º, Lei 12.187 de 2009, ela institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima, PNMC, e ela estabelece princípios, objetivos, diretrizes e instrumentos. Tá? Esse é o conteúdo do artigo 1º. Basicamente traz a ementa, né? O escopo, o objetivo da lei. Já, de início, eu quero trazer dois conceitos que não estão explicados lá na lei. A lei não explica, né, muito bem o que é efeito estufa, o que é aquecimento global, e é comum os alunos fazerem certa confusão com isso aqui. Olha só, o efeito estufa é um fenômeno natural, começa por aí, sendo fundamental a manutenção do clima e da vida na Terra. A intensificação do efeito estufa, com o consequente aumento de temperatura, é o que chamamos de aquecimento global.
Esse sim é um problema, beleza? Então, efeito estufa é natural? É natural. Precisa ter efeito estufa? Precisa. Se não tivesse efeito estufa, nós não teríamos uma temperatura propícia à vida na Terra, tá? Da forma que a gente conhece hoje na Terra. Então, o efeito estufa é natural, galera. Existiria efeito estufa com emissão de gases de efeito estufa pelo homem ou não? Então, é importante também entender que o aquecimento global, ele hoje é colocado aí como responsabilidade do homem, mas um certo aquecimento já ocorreria naturalmente com o homem ou sem o homem. Tá? Tanto é que é considerado o aquecimento global o aquecimento causado pelo homem somado com o aquecimento que já ocorreria naturalmente. Beleza? Então, olha só, efeito estufa é algo natural. Agora, quando intensifica o efeito estufa, por causa das emissões de gases de efeito estufa, por exemplo, a industrialização, as queimadas, o desmatamento, entre outras atividades, aí nós temos o aquecimento global. Esse sim é o vilão, esse é o problema. Quando vocês ouvem falar aí de protocolo de Kyoto, né, protocolo de Kyoto, pode estar escrito assim ou assim, pessoal, mesma coisa, tá? Kyoto. O protocolo de Kyoto, ele tem o objetivo de controlar a emissão de gases para controlar o aquecimento global. O objetivo não é controlar o efeito estufa, é controlar o aquecimento global. Tá entendido? Então, isso aqui é importante, já caiu em prova, e é por isso que eu estou passando para vocês. E não está lá na lei explicado isso. Então, é importante, quem não tem esse conhecimento, né, já está sabendo agora. Então, só um exemplo, pessoal, vamos aproveitar, né? Imaginem aqui, a gente tem esse exemplo lá no ensino médio, né, na escola, tem uma estufa, né, ela é toda de vidro, ou de um plástico, uma coisa assim, aqui tem aquelas mudinhas aqui naquelas bancadas, né, todo mundo já viu uma estufa, na televisão ou até ao vivo, né? O que acontece? Os raios solares entram aqui e parte fica retida, né? Essa energia fica aqui dentro. Por isso que fica aquecido aqui dentro da estufa. Por que eles fazem isso? Porque a planta, quanto mais calor tiver, né, dentro de um nível, né, aceitável, ela vai crescer mais. Ela precisa de calor. Na verdade, os organismos vivos, em geral, se reproduzem, se desenvolvem, crescem mais em temperaturas maiores. Então, aqui, em geral, né, em regra. Então, aqui, por isso que tem essa estufa, né, chama estufa. Acho que em inglês é greenhouse. Greenhouse. Se eu escrevi errado aqui, pessoal, me desculpe, tá? Meu inglês é The Books on the Table. Então, aí é uma greenhouse, que é o chamado efeito estufa, né, a estufa. A mesma coisa ocorre com o carro. Se você fecha um carro com os vidros aí, todos os vidros fechados, deixa lá no pátio, um sol quente o dia inteiro, quando você entrar, meu amigo, você vai sentir o que é efeito estufa, tá? Aí você vai começar a sentir o que já é o aquecimento global, que é a intensificação do efeito estufa. Então, isso é só um exemplo como é que funciona, porque aqui está a Terra, ó. Pessoal, o objetivo aqui não é dar aula de química nem de biologia, não, hein? São noções, tá? Você não vai cair com profundidade na sua prova, não. É só para você entender a lei. Então, aqui a gente tem a emissão de raios, né, de energia, e tem uma camada que permite a entrada dessa energia, parte é refletida, né, quando chega à Terra, é refletida e fica presa aqui e volta. Tá? Chega nessa camada, volta. Fica retida aqui, e por isso que tem esse aquecimento. Quando essa camada começa a engrossar, quando a gente tem mais a emissão de gases maior, fica mais difícil desses gases saírem. Então fica retido mais calor aqui na atmosfera. Por isso que a gente sente, então, esse calorão, né, esse mormaço, que é o agravamento do aquecimento global. Tá entendido? Isso aqui de uma forma bem simples, bem objetiva, não é para aprofundar nisso. É só para a gente ter uma noção. Então, olha só, quais seriam as consequências da elevação da temperatura no planeta? Ondas de calor, intensificação de secas, furacões, inundações, que causarão a extinção de espécies, né, perda da biodiversidade, perdas agrícolas, né, aumento da fome, difusão de doenças, entre as quais cólera, malária, febre amarela e dengue. Além disso, derretimento de geleiras e calotas polares, né, porque vai aumentar a temperatura, com a elevação do nível do mar, e causará o alagamento de áreas costeiras, por exemplo, imagine aí o Rio de Janeiro. Imagine Copacabana. Essas mudanças trarão sérios prejuízos, como o deslocamento forçado de milhões de pessoas, o aumento da insegurança alimentar
a expansão da fome e o aumento da mortalidade. Então, galera, existe uma equipe, um grupo de estudiosos, de cientistas no mundo todo, que compõe o IPCC, né, que é um grupo de cientistas lá da ONU, que estudam a questão do aquecimento global. E há divergências, né? Não é uma unanimidade essa questão do aquecimento global. Você vai encontrar cientista dizendo que o aquecimento global é balela, é conversa, e etc. E uma grande, vamos dizer assim, a grande maioria dizendo que realmente o homem está causando a intensificação, né, desse aquecimento na Terra. O que você tem que levar para a prova? O que está aqui no slide. Concorde ou não com o aquecimento global, você vai levar o que está aqui, porque é o que está sendo cobrado. A tua prova está cobrando política nacional de mudança do clima. Ou seja, o governo acredita que isso existe, tá bom? O governo não iria estabelecer uma meta de redução de emissão de gases de efeito estufa se ele achasse que aquecimento global fosse brincadeira. Concordam comigo? Então você vai levar para a prova isso. Não interessa se você assistir um vídeo de um cientista dizendo que não, aquecimento global não é causado pelo homem, isso aconteceria naturalmente, etc. Você vai levar o que está aqui na aula. É o que vai cair na sua prova. Não importa na prova a minha ou a sua opinião. Importa o que está na lei. Beleza? E a lei está falando que vai reduzir a emissão de gases de efeito estufa. Por quê? Porque está ocorrendo o agravamento do aquecimento global. Beleza? Vamos lá? Inclusive, é uma discussão no mundo todo, né, pessoal? Todo ano tem uma chamada COP, que é uma conferência das partes dos países que compõem a ONU, e eles se reúnem todo ano para discutir aí quais serão as medidas para a redução de gases de efeito estufa. Todo ano os caras se reúnem, né? O último foi em Marrakech, no Marrocos. O antepenúltimo foi na França, foi em Paris. Teve a COP 21, 22 e vai indo. E aí todo ano os caras se reúnem para ver quais serão as medidas pós-Kyoto, para ver o que a gente vai fazer depois do protocolo de Kyoto, que não teve muita efetividade, né? A verdade é essa, o protocolo de Kyoto não chegou a cumprir aquilo que estava prometido. Então os caras estão aí trabalhando, porque é difícil, imagina, para você entrar num consenso, numa mesa de bar já é complicado, você está lá com 5 pessoas, cada um tem uma opinião, às vezes dá até briga. Agora imagina você com vários países do mundo discutindo uma questão que vai influenciar economicamente o país. Porque quando você tem que reduzir as emissões, você afeta a economia do país. Os Estados Unidos, por que os caras não querem entrar nessa? Né? O Trump já falou que vai sair fora. Porque quando o cara vai reduzir a emissão, ele vai ter que diminuir a produção industrial dele. Vai ter que diminuir a produção de carros, de veículos e tudo mais. Vai ter que investir em tecnologias limpas, em energia limpa, e tudo isso custa dinheiro. E ele não quer gastar dinheiro, ele quer ganhar dinheiro. Então ele vai incentivar a todo custo as indústrias, né, a produção automobilística, etc. Beleza? Então, tratar de aquecimento global envolve a questão econômica e também social, porque o desenvolvimento sustentável, galera, ele envolve a questão ambiental, deixa eu apagar isso daqui, ele envolve a questão ambiental, social e econômica. Opa. Econômica, né? Então vocês estão vendo aqui que o aquecimento global, segundo os cientistas, irá causar o aumento da insegurança alimentar, a expansão da fome, o aumento da mortalidade, a migração, que as pessoas vão começar a migrar de regiões que estão sofrendo mais com o aquecimento global para outros que possuem mais recursos, que conseguiram se adaptar melhor. Então olha a questão social aqui. A questão econômica, eu acabei de falar para vocês, dando exemplo lá do Trump, e logicamente a questão ambiental. Né? Então, você harmonizar isso daqui é o que nós chamamos de desenvolvimento sustentável. Né? É a sustentabilidade. A sustentabilidade no inglês vem de sustainability. Por quê? Ability, habilidade. Sustain, sustentar. Então, é a habilidade de sustentar, sustainability, sustentável, o que consegue se sustentar. Se você tem um desenvolvimento que não considera a questão ambiental, no longo prazo, ele não é sustentável, ele não vai conseguir se sustentar. Se ele não observa a questão social, também não vai conseguir se sustentar. Não basta apenas ter um foco na questão econômica. Quando a gente faz um planejamento econômico, há que se inserir as questões ambientais e sociais,
para que a gente tenha, então, o desenvolvimento sustentável, beleza? Para que a gente alcance a sustentabilidade. Perfeito. Existe um princípio importante, especialmente nas conferências relacionadas ao meio ambiente, os acordos internacionais, etc., e na própria lei da Política Nacional de Meio Ambiente, que é o princípio da responsabilidade comum, porém diferenciada. É um princípio no âmbito internacional, tá? Ó, âmbito internacional. O que significa isso? Todos têm o dever de atuar, né? Comum, responsabilidade comum. Porém, os maiores poluidores possuem maior responsabilidade pela poluição gerada e, consequentemente, terão também maior parcela de responsabilidade pela redução das emissões de gases de efeito estufa, arcando assim na mesma proporção pelos custos para a redução dos mesmos. Então veja, pessoal, a responsabilidade é comum? Todos os países têm responsabilidade? Tem. Porém, essa responsabilidade ela é diferenciada. Um país como os Estados Unidos, né, eles possuem muito mais responsabilidade do que uma Suíça, por exemplo. Os Estados Unidos poluem muito mais. Per capita são os que mais poluem. Então os caras produzem muito lixo, os caras consomem muito, os caras poluem muito, muito. Então a responsabilidade deles deveria ser maior. Só que eles não querem assumir compromisso, tá certo? Então todos os países têm responsabilidade. Então eu falei da Suíça. A Suíça tem responsabilidade? Tem. Ela polui como todo outro país. Todo país polui, não tem jeito. Todo mundo polui, né? Essa é a realidade, todo mundo. Pode ser o ambientalista, o melhor ambientalista do mundo, o cara polui. A partir do momento que ele consome alguma coisa, a partir do momento que ele está vivo, ele está poluindo. Ele está respirando, ele está liberando CO2, concordam? Ele está puxando oxigênio e liberando CO2, não é isso? Eu aprendi isso lá na biologia. Se não for isso, alguém me corrija. Mas, galera, basta estar vivo para tá poluindo. Então, essa ideia de que existe algo que não causa poluição, que não causa degradação, que não causa impacto, essa ideia não existe. Tá? Isso aí é invenção. A tecnologia mais limpa que existe, ela vai causar algum tipo de impacto. Que isso, professor? Então, energia eólica, todo mundo fala que é limpa. É uma energia renovável, mas causa impacto. Vários impactos. Não é só a questão... por exemplo, eu estive lá no Nordeste, visitei uma usina de energia eólica. Um dos grandes problemas que as pessoas reclamam, dos que moram ali perto, é o barulho. Né? Aquelas turbinas, elas fazem barulho, então à noite aquilo ali incomoda. A morte de pássaros, por exemplo, a ocupação de áreas. Enfim, são vários impactos. Tudo tem impacto, galera. Não adianta achar que porque é sustentável, é energia limpa e tal... Limpa, sim, entre aspas, né? Então, hidrelétrica é uma energia renovável. Causa impactos? Vários impactos. Tem que alagar extensas áreas. Tem que tirar uma galera que estava morando ali, que morava perto do rio, né? A população ribeirinha. Então, alaga a área, tem que tirar a fauna daquele local, colocar em outro local. Vai ter que alagar uma floresta para construir a hidrelétrica. Fora toda a mobilização ali de construção naquela área, especulação e etc. Então, há impactos, vários impactos, até naquelas tecnologias que nós dizemos que são mais limpas, né? Limpas entre aspas, beleza? Vamos lá, continuando. Dessa forma, todos os países são responsáveis pelas mudanças climáticas e sofrerão seus efeitos. É o que a gente chama de responsabilidade comum. Porém, essa responsabilidade ela é diferenciada, porque alguns países desenvolvidos contribuíram mais para o problema devido às suas emissões históricas e atuais, conquistadas pelo processo de industrialização intenso. Além disso, possuem mais possibilidades de enfrentar o problema, tendo em vista suas capacidades econômicas e tecnológicas. Né? Aqui eu dei o exemplo dos Estados Unidos. Né? USA, né, pessoal? USA. Está na moda aí, todo mundo só fala dos Estados Unidos agora. Então é isso. Beleza? Olha aqui, pessoal. A gente vai completar aqui 30 minutos, né, para a gente seguir o bloco direitinho aqui no nosso padrão do Estratégia. A gente vai nos limitar a tratar do assunto em 30 minutos. Daqui a pouco a gente volta já abordando os conceitos. Até lá.